Shalom, a paz de Cristo, meus irmãos. Hoje eu estou aqui no Monte Sião e nós acabamos de vir agora de um local onde a tradição diz que Davi foi sepultado. A gente sabe que Davi ele foi enterrado ali na cidade de Davi, mas há quem acredite que ele foi trazido para cá. O que eu quero falar com vocês nesse momento, já que a gente está num local significativo para nós cristãos, aqui no Monte Sião. Hoje eu quero falar sobre o trono de Davi, exatamente. Por quê? Quando a gente lê a Bíblia, nós vamos ver que Deus fez promessas a Davi, de que nunca faltaria um descendente que se assentasse no seu trono. Muitas vezes a gente pensa, bom, isso se tratava de Salomão. Mas quando a gente vai ver as Escrituras, o próprio Davi, ele profetiza, dizendo, acerca do Cristo, que ele não viria à corrupção. Em outro lugar, em Atos dos Apóstolos, o próprio Pedro, testificando acerca de Davi, diz, Davi, ele foi morto e foi sepultado, e Davi não subiu aos céus. Então, você percebe que está sendo dito acerca de Davi? Ele morreu e ele foi sepultado. Agora, o detalhe, irmãos. Quando a gente olha para tudo isso, Pedro, ele diz que Davi, sendo profeta, ele anunciou que aquele que cumpriria tudo isso que foi anunciado era Cristo na sua ressurreição. Que Jesus, quando ressuscita, ele ascende à destra de Deus e então ele vai se assentar no trono de Davi. E olha que interessante, só para quem não conhece, aqui é a porta de Sião, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia, o que Davi estava profetizando e Pedro vai falar em Atos? Que a promessa que Deus havia feito de que um descendente se assentaria no trono de Davi cumpriu-se em Cristo. Quando Cristo ele ressuscita, ascende aos céus e assenta-se à destra de Deus. Ou seja, você consegue perceber que Deus está dizendo que o trono de Davi, do qual as profecias falavam, o trono de Davi aqui não era um trono terreno, um trono aqui na terra, mas o trono de Davi, ele se tratava do próprio trono de Deus, aonde Davi, avançado de idades, ele é uma figura do próprio pai, e Salomão, sendo filho de Davi, vai ser uma figura do próprio Jesus. Então, o que eu quero mostrar para vocês enquanto a gente está caminhando um pouquinho aqui? Que toda essa profecia sobre assentar-se no trono de Davi, e aonde Deus diz que estabeleceria o seu trono para sempre, era uma profecia aonde apontava para Cristo se assentando à destra de Deus nos céus, no trono do Pai, no trono de Deus. Percebeu que Davi é uma figura do Pai e Cristo é uma figura do descendente de Davi? Então isso vai ficar claro quando você lê as promessas, quando você lê Atos dos Apóstolos, quando você lê os Salmos de Davi, como Davi não se referia a ele mesmo e nem ao seu filho Salomão, mas quando ele profetizava acerca do Messias que viria. Só que se você chegou a essa compreensão, você compreendeu que o trono de Davi fala do trono de Deus, principalmente quando você lê Pedro em Atos dos Apóstolos, citando Davi, citando Salmos e tudo mais. A pergunta que eu faço é, aonde está o trono de Davi? Porque Davi mesmo morreu, não é ele que vai reinar. Se o trono de Davi, ele aponta para o trono de Deus, que está nos céus, que está na Nova Jerusalém, aonde que Cristo se assentou quando ele ressuscitou e subiu à destra do Pai? Ele se assentou no mesmo trono de Deus. Por isso que no Apocalipse a gente vai ver, quando João é arrebatado aos céus, ele vê um trono nos céus. Ele vê apenas um trono nos céus. E o que é dito? Você vai ver que João ele vai declarar para nós, dizendo assim, que ele chorava muito até que
ele viu um cordeiro assentado no trono, como que parecia que ele tinha sido morto, mas ressuscitou. Você vai ler textos como Apocalipse 7, você vai ver que aquele que está sentado no trono nos apacentará. Então, todos os textos bíblicos que a gente vai ler, eles estão mostrando que o trono de Davi, do qual Deus havia profetizado, dizendo que sempre haveria um que se assentasse no trono de Davi e que reinaria para sempre, o descendente ali é Cristo. Está entendendo? Por quê, irmãos? Vocês vão perceber isso no decorrer das profecias. Por exemplo, Adão e Eva. Quando eles pecam, Deus promete que o descendente de Eva pisaria a cabeça da serpente. Quem é o descendente de Eva? É Cristo. Quando você olha para Abraão, Deus faz promessas a Sara e Abraão dizendo que o descendente da promessa de Abraão, nele seriam benditas todas as nações da terra. Eles tentaram dar uma ajudinha para Deus, da mesma forma como Adão e Eva, Abraão também deu ouvidos à sua mulher e acabou gerando um problemão, mas você vê que posteriormente Deus cumpre a promessa, gera um descendente que é Isaac, da onde também vai vir o Cristo. E Gálatas diz que quando Deus fala do descendente, o descendente é Cristo. Quando você olha para Davi, a mesma coisa. Você vê que está sendo profetizado que o descendente de Davi edificaria uma casa para Deus e teria um trono onde ele reinaria para sempre. Quando Cristo vem, Cristo é o descendente de Davi, que edifica uma casa para Deus com pedras vivas que somos nós, e ele vai estabelecer um reino que durará para sempre. Agora, se você entendeu que o trono de Davi fala, na verdade, do trono do próprio Deus, onde Cristo se assentou quando ele ressuscitou, conforme diz lá em Atos dos Apóstolos, você entende que o trono de Davi profetizado era o trono do próprio Deus, que o trono de Davi é uma figura e que ele está hoje no céu, na Nova Jerusalém. Eu vou fazer mais uma pergunta para vocês. No reino milenar, quando a Bíblia diz que Cristo vai reinar sobre a terra, e nós com ele como reis e sacerdotes, se só existe um trono, que é o trono de Davi, o Pai, aonde que Cristo vai reinar? Vocês já pararam para pensar? Isso nos mostra, e aqui a gente está no Monte Sião, eu acredito que é um local perfeito para a gente falar disso, que o trono de Deus ele vai descer sobre o Monte Sião, e aí se cumpre todas as promessas messiânicas anunciadas acerca de Davi, acerca de Sião, acerca da Jerusalém do Alto. Inclusive, hoje a gente estava passeando ali pela esplanada do templo, a gente foi visitar o local onde antigamente era o templo que foi edificado por Salomão. Mas não só o templo de Salomão, onde foi posteriormente o templo de Zorobabel, o templo que foi embelezado por Herodes. E olha só que interessante, irmãos, porque a nossa guia, ela falou algumas coisas muito interessantes enquanto a gente estava saindo da esplanada do templo. Ela disse que esse é o local onde os judeus aguardam a construção do terceiro templo. E que há uma divisão de opiniões. Por exemplo, há aqueles que esperam que seja construído um templo feito com mãos humanas, ou seja, na força do braço, mas, na sua grande maioria, existem aqueles que vão dizer que não. O terceiro templo do qual a gente está falando que será reconstruído, ele não será feito por mãos humanas, mas por ocasião da vinda do Messias, esse templo, essa cidade, ela vai descer pronta do céu. E isso bate muito com o que o primeiro guia disse para nós, lá quando a gente chegou em Tel Aviv, que ele fala que ele, sendo judeu, né, não é cristão, sendo judeu, ele entende que existe dentro das diversas revelações uma, que é uma cidade de ouro que vai descer sobre o Monte Sião ou sobre o Monte do Templo. Perceberam? Então, o que eu quero falar para vocês? Quando a gente olha para tudo isso, você vai ver que, quando a gente fala do trono de Davi, a revelação que a gente encontra em Atos dos Apóstolos é que o trono de Davi era uma figura do trono do próprio Deus
e de que o descendente de Davi, que se assentaria no trono e reinaria eternamente, é uma figura do próprio Cristo que se assentou no trono de Deus quando ele ressuscitou e ascendeu aos céus. E no milênio, quando a Bíblia diz que ele estabelecerá o reino eterno e reinará sobre a terra, é como se a Nova Jerusalém, aonde está o trono de Deus, descesse sobre esse lugar para ser estabelecido o reino milenar. Então, espero que você tenha gostado desse passeio aqui no Monte Sião e eu quero te convidar para viajar conosco pelas páginas da Bíblia. Para mais informações, tem o link aqui na descrição.